Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira, porque hoje nós temos muitos assuntos no momento esportivo. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? E uma ótima sexta-feira, porque amanhã é final de semana. Todo mundo quer falar do Internacional, eliminado da Copa do Brasil, mas é daqui a pouquinho. Se você está acompanhando o esporte, fica aqui que já a gente vai falar. Vamos começar a falar pelo Ipiranga, nosso time aqui de Erechim, que no fim de semana tem jogo importante. Tem um jogo muito importante contra o Criciúma, tem uma sequência bem desafiadora que foi Paraná Clube, depois na sequência o Mirassol, agora o Criciúma, depois tem o Botafogo, e é uma sequência bem complicada, mas o Ipiranga nessa semana já começou a intensificar seus trabalhos, na segunda-feira uma folga, na terça-feira já começou a retomar esses trabalhos juntamente com o departamento de fisioterapia, todos os jogadores muito bem fisicamente, essa informação que mais me agrada, alguns outros jogadores que vieram, a folha salarial do Ipiranga para essa Série C teve que extrapolar um pouco até o que o clube poderia, porque o Ipiranga quer sim e tem como objetivo subir, acessar a Série B do Campeonato Brasileiro. Esta que é a grande intenção, o ambiente do Ipiranga é muito bom, isso eu conversei com algumas pessoas do Ipiranga e falam que o ambiente é muito bom, todos os jogadores compreendem aquilo que o Júnior Rocha fala e ele é um baita treinador, é um treinador que o Ipiranga acertou muito em continuar trabalhando na Série C. Jogo contra o Criciúma, do Paulo Baier, que vai ser no próximo final de semana, no domingo. Muito bem, gente, vamos falar agora do Atlântico, vamos sair um pouquinho dos campos rapidamente para ir para as quadras, porque o Atlântico está viajando, já tem jogo no fim de semana? É na segunda-feira. É na segunda-feira. Já saiu, já viajou, está se preparando para enfrentar o Joinville, que é uma das equipes mais difíceis. O Atlântico, enfrenta o Joinville lá no ginásio Carl Hansen e depois o Joinville vem para cá, ou seja, já retornando a enfrentar esses adversários novamente. É um jogo importante para o Atlântico, que briga na parte de cima da tabela. O Alan falou bastante sobre este confronto, sobre o objetivo de conquistar a Liga Nacional ontem no programa Virando o Jogo também, Leandro. Muito bem, vamos voltar agora a falar dos gramados, vamos falar do tricolor do Grêmio, que garantiu uma vaga nas oitavas de final na Copa do Brasil ontem à tarde contra o Brasiliense. É isso aí, num jogo bem ruim, com um gramado ruim, com uma apresentação medíocre do time do Grêmio, um 0-0, que era confortável pela situação, porque o Grêmio tinha feito uma vantagem na Arena por 2-0, então precisava apenas empatar para conseguir se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil, foi o que aconteceu. O destaque principal é o retorno desses jogadores que estavam afastados por conta da Covid-19, retornaram Diego Souza, Rafinha, Ferreira, Luiz Fernando, Pedro Lucas, todos esses. O retorno também da dupla Pedro Jeromel e Walter Kahneman, o Walter Kahneman que completou 200 jogos com a camisa do Grêmio, o Jean-Pierre que gera muitas dúvidas, mais uma vez o Jean-Pierre se escondendo da partida, não fez uma boa atuação e gera muitas interrogações quanto à torcida do Grêmio, quem deve jogar nesse meio campo, porque o Grêmio tem uma dificuldade na sua articulação e o Jean-Pierre não tem convencido, decepcionou mais uma vez. Muito bem. Bom, vamos ouvir agora então a fala do Thiago Nunes, né? Logo após essa partida, ele falou sobre o gramado e tudo mais. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos, prazer poder falar com vocês. As principais dificuldades passaram pela condição técnica, né, do gramado. A gente enfrentou um adversários experientes, jogadores com porte físico grande, que apostavam muito na bola da ligação direta, na bola parada também, e tivemos que nos adaptar a um gramado com péssimas condições, sem condições de fazer um jogo de passe, um jogo técnico, um jogo de mais qualidade, e isso muda totalmente a característica do jogo, e no jogo de mata-mata, qualquer bola longa, qualquer bola parada se torna uma chance de gol, né? Então nós competimos muito bem, nosso time está de parabéns pelo espírito que teve, entendeu que muitas vezes não tinha condição de fazer o melhor jogo técnico, mas conseguiu ter uma imposição física e emocional para sustentar o jogo e principalmente valorizando a classificação. Muito bem, gente. Vamos falar agora do Internacional, eliminado na Copa do Brasil para o Vitória ontem, e uma partida que foi, pode-se dizer, muito pior do que os colorados podiam imaginar, né, Eric? É isso aí. Vamos começar falando do jogo, porque se gerou uma série de dúvidas em relação a qual era o time que ia jogar, porque claramente depois da derrota que aconteceu por Fortaleza do 5-0 no último domingo, na segunda-feira a direção teve uma reunião,
para cobrar o treinador Miguel Ángel Ramírez quanto a um time titular, uma sequência de jogos com o mesmo time, tentar alguns ajustes para que o seu trabalho pudesse ter uma continuidade e tentar resolver os problemas que o Internacional tinha. A escalação me chamou um pouco a atenção quanto ao posicionamento à disposição dos jogadores no primeiro tempo, em que o Internacional claramente jogou de uma forma bem distinta do que vinha jogando, abandonou essa questão de sair com a bola no pé, quando precisou dar chutão, deu chutão. O Internacional jogou uma partida muito diferente da ideia do Miguel Ángel Ramírez, com um primeiro tempo que sim, o Inter jogou bem, teve várias chances desperdiçadas, poderia ter conseguido esse resultado, essa classificação ainda no primeiro tempo. E no segundo, com a expulsão do zagueiro Pedro Lucas, mais uma vez, repetindo o filme que havia acontecido contra o Fortaleza, foi expulso e comprometeu a partida. O Bosquilha entrou e foi expulso também, levando 2 cartões amarelos em questão de 5 minutos, e não deu nada certo para o Internacional no segundo tempo, que pouco criou, numa chance lá que o Tyson correu pelo lado direito, e acabou sendo eliminado para o Vitória, com o Vitória fazendo 2 gols inexplicáveis, talvez alguns diriam, se alguém acredita em superstição, mas é fato que o Inter não jogou bem e foi eliminado com justiça para o Vitória, e aí começam a trazer várias dúvidas, e principalmente o trabalho do técnico Miguel Ángel Ramírez. Alguns até colocam uma certa culpa no Pedro Lucas, que se a expulsão não tivesse acontecido, talvez o Inter tivesse se classificado, mas o detalhe não é esse, é que o trabalho não vem dando certo. E aí nós passamos para uma outra etapa, porque nesse momento está acontecendo uma reunião junto com o Conselho de Gestão do Internacional, o Departamento de Futebol. A crise está estendida, o caldo ferveu, a situação no Internacional ela é complicadíssima, porque em qualquer outro cenário, o técnico Miguel Ángel Ramírez ele teria sido demitido depois de perder por 5 para o time do Fortaleza, mas a direção decidiu permanecer com o trabalho da comissão técnica, e depois desse jogo contra o Vitória, claro que a situação ela se tornou inviável, essa continuidade. O time do Internacional não pode continuar com o seu treinador, porque 2 pontos. Primeiro, ontem, inclusive nós estávamos aqui na redação, a torcida do Internacional tem feito manifestações e tem expressado o seu desgosto quanto ao trabalho da comissão técnica, e aqui inclui Miguel Ángel Ramírez, o treinador, e o Cristóvão Fuentes, a comissão técnica, o preparador físico. O Internacional faliu fisicamente, a torcida não quer mais o treinador, a torcida, inclusive, as suas organizadas tiraram os bandeirões em forma de protesto na partida contra o Vitória, e o principal, que o grupo de jogadores não comprou a ideia do treinador. E isso pode acontecer. Ontem o Patrick, no intervalo do jogo, falou que os jogadores tinham se reunido para jogar de uma forma diferente. Então são vários fatores que fazem com que a situação do Miguel Ángel Ramírez se torne inviável para a sua permanência no Internacional. Você vê, né? Exatamente, você vê o seguinte, daí a gente vê o Inter que jogou de um jeito no primeiro tempo, jogou de outro completamente abaixo. Pode mudar a câmera aqui para mim? Jogou completamente abaixo, né, principalmente no segundo tempo, e agora a gente vai ver a fala do Tyson, que ele foi questionado por os repórteres na entrevista coletiva, inclusive ele que pediu para falar, né, segundo o presidente do Internacional. Ele falou se a culpa era só do Miguel Ramírez, falou o que estava acontecendo e o que o torcedor precisa ter nesse momento. Segundo ele, paciência. Vamos acompanhar a fala do Tyson. Cara, as conversas que a gente tem no vestiário, ela fica ali, né, cara? Então, nosso primeiro tempo foi muito bom, tivemos chance de fazer gol, infelizmente não fizemos. O futebol, ele faz coisas que a gente às vezes não acredita, mas então, somos culpados pela eliminação. Estou aqui para defender meus companheiros, estou aqui por eles, então eu também sou culpado, eu assumo muito essa culpa do resultado de hoje. Agora é pensar, cara, é pensar no que vai acontecer, é pensar daqui para frente, e também pensar em ajudar o Pedro, né, cara, que é um menino e infelizmente foi expulso novamente. Foi quando eu cheguei aqui no Internacional, falei, cara, se tiver que botar a cara para bater pelos meus companheiros, eu vou colocar. Também não tô aqui pelo marketing, por ser marqueteiro, porque longe de mim ser isso, porque eu nem preciso. Então a gente tá triste pela eliminação, esquecer agora, porque esquecer a Copa do Brasil e pensar no jogo de domingo. Cara, a culpa não é só do Mister, cara. Não é.
Nós também, jogadores, nós somos culpados das coisas que acontecem. Eu estou aqui hoje por isso, entendeu? Não é culpa só do mister, não é. Nós também somos culpados porque a gente entra dentro do campo. A gente é treinado para fazer as coisas, às vezes não acontece, a gente perde o jogo e sempre o culpado é o treinador, entendeu? Então, somos culpados, eu sou culpado, meus companheiros são culpados, todo mundo aqui tem que ter sua autocrítica e achar o que tem que fazer de melhor. Então agora eu falei antes na primeira e vou repetir de novo, cara. A cabeça tá desse tamanho. Tá difícil, tá muito difícil, porque eu sei que vai ser foda. Amanhã, depois de amanhã e domingo já temos outro jogo, então eu preciso deles bem com a cabeça, eu preciso de mim também, então agora é ir para casa, descansar e pensar no domingo. Cara, eu me emociono porque é difícil, cara, entendeu? É difícil, cara. Eu não preciso estar aqui para estar me defendendo, cara. Não preciso estar aqui porque, o Tyson está aqui porque quer marketing, quer se defender. Não, cara. Se tiver que me criticar, pode me criticar, velho. Pode ficar à vontade, não tem problema. Eu vou defender meus companheiros até o final, velho. Falei há pouco com o Pedro, vou defender ele, vou ajudar ele. Se tiver que ajudar, velho. O sentimento é de tristeza porque eu sei que eu vou chegar na minha casa e vou me trancar no meu quarto e não vou querer falar com ninguém, não vou receber ligação da minha mãe, não vou receber ligação do meu pai, porque eles já me conhecem. Então nós não temos muito tempo também para se lamentar, porque domingo já temos o brasileiro e a gente já está com uma derrota e um empate e não temos muito tempo para pensar. Então, hoje vai ser um dia muito difícil, amanhã também vai ser muito, muito difícil, mas a gente já tem que estar preparado para o domingo. Muito bem. Paciência, Eric. Já já o Eric fala se dá para ter paciência ou não com o Internacional, porque agora a gente vai falar a fala do presidente, vai mostrar a fala do presidente do Inter, que falou aí que precisa de mudanças, hein? Pela primeira vez, como o Eric falou, não garantiu que Miguel Ângelo Ramírez vai ficar. Vamos acompanhar a fala do presidente do Internacional. Manifestar aqui que Tyson fez um pedido para se manifestar em nome do grupo, né? E nós avaliamos que era importante essa manifestação, uma vez que traz também, nesse momento difícil aí, uma voz, enfim, né, daqueles que são a razão do clube, o protagonismo, né, junto com, dentro de campo, junto com a torcida e a grande nação colorada fora de campo. Então, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, a responsabilidade, ela é da direção. Nós não planejamos estar aqui, neste momento, falando com vocês após uma eliminação. Todo o planejamento feito, né, nos colocava em situações melhores do que esta hoje. Eu não vou detalhar, porque acho que não é o caso nesse momento, o jogo específico de hoje, onde a gente vem de um processo de remobilização depois da derrota do Fortaleza, de uma mudança na equipe significativa, inclusive de movimentação, de um trabalho forte feito junto, direção, comissão técnica, jogadores, para que a gente pudesse reverter, né, este momento. Infelizmente, isso não foi possível, circunstâncias também da partida, é verdade, mas o fato é que o trabalho, a gente tem consciência, não está performando, entregando como a gente tinha planejado. Isso em qualquer trabalho onde se tenha minimamente uma ideia planejada e um objetivo a ser conquistado, quando se interrompe parte desse processo, evidentemente que é necessário se remobilizar, né? É necessário buscar entender, compreender os erros e corrigir, para que a gente possa, já no domingo, né, frente ao Bahia, num jogo fora de casa, mostrar uma outra postura e uma outra... Tá aí, dá para ter paciência ou não, como o Tyson está pedindo, Eric, com o Inter? Não, a situação do Miguel Ângelo Ramírez, ele não vai permanecer como técnico do Internacional. Isso
é analisar as circunstâncias e dá para dizer que ele não vai permanecer como técnico do Internacional. Agora, o Inter, por tardar essa demissão do treinador, acabou criando, né, com essa série de problemas, uma bola de neve, porque agora o treinador está com Covid-19, juridicamente o Internacional pode fazer um contato com ele e dizer que, olha, quando tu retornar e a tua recuperação ela se dá por concreta, nós não vamos mais continuar com o seu trabalho. Isso pode acontecer porque aconteceu com o técnico Renato Portaluppi. Agora tem outro problema, que é a questão que o Inter e todos os times brasileiros, agora pela nova regra da CBF, o novo regulamento, só pode trocar uma vez de treinador. Então, o Internacional ter tardado a demissão da comissão técnica, isso só gerou uma série de problemas. E agora não só o trabalho da direção é contestado, como quem vai ser o novo técnico do Internacional, quem vai ser esse novo treinador, se a direção ainda vai continuar com esse projeto de fazer o Internacional jogar de apenas uma forma, o Inter não tem dinheiro, ou seja, o que isso significa? Que para trazer um treinador, por exemplo, de um outro time, vai ter que pagar uma multa rescisória para esse cara vir, o que diminui muito o mercado para qual seja o outro treinador. São vários fatores aí que entram nesse bolo. Há uma estratégia jurídica do Internacional conseguir fazer com que o Miguel Ángel Ramírez peça a demissão, aí o Internacional ficaria com essa possibilidade de trocar 2 vezes de treinador, meio que driblando essa questão da CBF. Mas é uma série de problemas e com certeza isso foi agravado ontem com a eliminação na Copa do Brasil, que o Inter, além de ser eliminado, perde muito dinheiro também. Às 5 da tarde tem mais no Virando o Jogo para você. Vamos acompanhar os desdobramentos desse caso do Internacional, do Miguel Ângelo Ramírez. Agora a gente dá uma paradinha para falar de motovelocidade. A gente vai mostrar uma reportagem agora de um erechinense que vai participar do Campeonato Gaúcho, que começa nesse fim de semana. Te liga. Muito bem, 5 da tarde tem mais esporte no Virando o Jogo. Obrigado, Eric, até lá. Posso fazer uma aposta, Leandro? Depende do que você vai pedir para apostar aí. Às 17 horas nós já teremos a informação de que o Miguel Ángel Ramírez não será mais técnico do Internacional, confirmada pelo menos. Tá gravado, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Sim ou não. Obrigado, Eric, até mais. Um abraço, Leandro, para todo mundo também, ótimo final de semana. Vamos acompanhar a previsão do tempo agora aqui na TV Bom Dia.